Fala aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Vamos lá, vamos fazer aquela geralzona, né, sobre a estrutura do nosso primeiro semestre do curso de redes, tanto para a galera que está entrando aí com, né, renovando, né, o curso que veio da turma de dev, que a gente chama de aproveitamento de curso, quanto para uma galera que está precisando de um apoio, né? Também para o nosso amigo Jonathan aí que está na fase de recuperação, né, Jonathan? Força para você aí, cara. Então, vamos fazer aquela geralzona, tá? Vou começar com a primeira aula, essa aqui é a aula número um. Nós vamos ter 10 aulas ao todo aí, pegando toda a estrutura do primeiro semestre, tá bom? Passando por informática básica, sistemas Windows, Linux, vamos falar sobre a parte de redes, endereçamento de redes, né? Tanto switch como roteadores. Fechado? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Para quem está acompanhando aí, eu estou olhando na. Nós vamos pegar lá o número 3, tá? Vou deixar para vocês depois, embaixo aí a descrição, tá bom? A descrição e o link da aula. Mas geralmente a gente você tem marcação, vocês têm acesso ao Classroom, fica um pouquinho mais fácil aí para seguir. Fechado? Então vamos lá, galera. É o seguinte, informática básica, né? Tivemos aula com o professor Vieira. Coloquei aí também o meu nome que tô fazendo uma releitura, né, dessa aula aí. Como é que vai funcionar? Eu tenho, primeiro ponto, né? Qual o nome, né? Do curso aí que a gente brincou com vocês. Mas você já conhece, né? É redes de computadores. Esse é o nosso curso, onde nós vamos ter aí tudo. Ó, falo para vocês, está bem completo mesmo o curso. Tem tudo relacionado o que se pode dizer de um curso técnico de redes, né? Desde sistemas operacionais, né, passando pela parte de redes, virtualização, tudo isso aí a gente vai ter durante essa revisão aí. Fechado? Primeiro ponto aí, né? O que é um computador? O computador é algo programável, né? Uma máquina programável definida para processamento de dados, capaz de receber instruções. Que instruções são essas? Vindas desde sistemas, vindas pelo usuário, né, que podem, né, produzir aí certas transformações de dados para alcançar o fim determinado. E geralmente, né, ela é alimentada por energia. Então o computador faz parte aí do nosso dia a dia. Ele tem tudo, né, que nós precisamos, que a gente fala, né, voltado para a tecnologia, é uma parte da base de ter um computador, de ter um hardwarezinho ali, tá bom? E o que mais, Nilo? O que mais? Vamos falar um pouquinho de algoritmo, né? É capaz de obedecer às instruções. Tudo que é capaz de obedecer instruções, a gente pode considerar algoritmo, tá bom? Vou pegar aqui um exemplo, né, de onde um algoritmo é utilizado. Vamos ver se você conhece aí. Nós temos editores de texto, né? Você conhece, desde o WordPad, bloco de notas, você pegar até para celulares aí, Color Note, né? Tem vários editores de texto que você pode receber e são utilizados, né, algoritmo para isso, tá bom? Calculadora, você pegou uma informação, pediu para ele processar, né? Pediu para ele calcular, né? Ele, desde a tua entrada dos dados até passando, né, pelo processamento, né, dos multiplicadores, divisores, o que você quiser escolher, a gente pode entender que por detrás de tudo isso tem um algoritmo, né? O computador que levou o Apollo 11 aí, né, para o espaço. Falando da galerinha de games aí, quem que não curte, ó, o Valorant, né, um dos jogos aí, ele trabalha muito com algoritmo. É legal que o Valorant você tem tanta questão gráfica, que vai, né? Tem ali questão de renderização, processamento de imagens, processamento de informações, quanto a parte de nuvem, né? Porque cada um está na sua casa, né, jogando com o seu time, né, compartilhando desde voz, dados, imagem, e aí como que o clique, olha só que doido isso, como que o clique do mouse, né, vamos pensar aqui, deixa eu aparecer aqui, ó, como que o clique que se deu no mouse, ele vai até o comando, né? Enviar uma informação, que a gente chama de entrada, vai até o sistema da nuvem. Nesse sistema da nuvem, ele vai localizar o ponto geográfico do jogo
no qual aquele personagem está, né, a posição que está o seu mouse e com aquele cliquezinho definir se você acertou ou não o personagem do outro lado, né? Tudo isso passa por redes, né? Desde a comunicação, o dispositivo, a entrada, desde o algoritmo que foi enviado, né? A gente fala, passando pelo teu processador local, indo pela rede, chegando no servidor da Valorant, né? Da Riot aí, que é a empresa que patrocina, que desenvolveu o jogo e você consegue fazer o uso de toda essa estrutura do sistema, tá bom? A YouTube, né? Quando você está assistindo um vídeo, né? Quando você escolhe, desde a escolha até o campo que você inseriu o vídeo que você quer assistir, até a exibição dele, tudo por detrás nós temos algoritmo. Vamos pensar alguns tipos, tá? Tipos de computador que você conhece aí, olha só. Tem Mac, MacBook, desktop, né? São os PCs que a gente tem em casa. Nós temos notebook, né? Que já seria um PC móvel, né? Algo que você consegue utilizar aí movimentando e levando por torno da sua casa, do colégio, onde você estiver. Celular também é considerado, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre ele, dar ênfase a ele. Os videogames ali, ó, né? Nós temos, deixa eu marcar aqui a nossa, cadê aqui? Tem uma opção de ponteiro aqui, ó. Pegou o ponteiro. Nós temos aqui, ó, o Xbox, que pode, né, processar jogos aí para você. Tem PlayStation, qualquer outro videogame hoje em dia é considerado um computador. Olha lá, maquininha de cartão. Maquininha de cartão, tem máquinas que o sistema está lá dentro. Você não depende de um outro equipamento. Na própria maquininha, você passou o cartão, ela já tem ali desde sistemas financeiros rodando nessa maquininha, né? Ou às vezes é só um pedacinho do sistema, depois vai para um servidor. Já faz a transação do cartão, se aceitou, se não aceitou, o pagamento, sai na hora o comprovante. Drone, meu Deus do céu, desde a questão de captura da imagem, mas lá dentro, né, nós conseguimos definir para onde, por onde, como que o drone vai se comunicar, como que o drone vai, a quanto tempo de altura. Por exemplo, se o drone terminar a energia, acabar a energia desse drone, o que vai acontecer? Ele volta para a base, para o ponto de origem inicial. E tudo isso, né, nós temos um algoritmo rodando por detrás, fazendo essas escolhas, e um computador, né, dentro do drone, fazendo a gestão de todo esse ambiente, né? Hoje em dia, olha lá, para quem gosta aí, ó, é o meu lugar, um dos lugares que eu mais visito durante o dia. A geladeira, não, minha casa não é smart, mas nós temos geladeira smart aí, também, com processamento, né, com rodando como se fosse um computadorzinho, né? Aqui tem a foto como se fosse um celular. Roteadores, né? Nós temos desde switches, roteadores, eles têm um nível de computação. Nós temos decisões tomadas por cada um deles porque eles têm processamento, eles têm memória, né? Eles têm todos os quesitos que nós sabemos que um computador tem. Legal? Então, hoje em dia, a gente pensar aí num celular, né? Num equipamento, no seu bolso, você tem, por exemplo, aí um computador. O celular é um exemplo desse, né? Muito potente. Tem máquinas hoje que não tem né? Pegar um celular aqui, não fazendo propaganda, né? Mas pegar um celular dessa empresa aqui, Samsung, eu tenho 8 GB de memória. Olha só, 64 GB de armazenamento, bastante informação. Eu tenho processadores octa-core com 8 núcleos, né? Com uma potência de processamento de 2.5 GHz, né? Lembrando que o computador, qualquer computador, né, com os componentes dele básicos, né? Processador, memória RAM e armazenamento de dados, né? Lembrando que aqui nós temos uma placa, que é conhecida como placa-mãe. No celular também tem essa placa, né? Que ela une todas as informações. Precisa de uma fonte, sim, precisa de uma fonte para ligar, tá bom? Ligou o equipamento, virou o computador. Né? Nós temos aqui um exemplo do Apollo 11, né? Que a gente comentou lá no comecinho, ó. Equivalência, tá? Ele chega a 0,00061 de RAM, olha só, comparando, né, o que nós temos hoje em dia com o passado.
Armazenamento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, né? 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7 de armazenamento com os nossos 64 GB. E processamento também, 5 casinhas aqui, 0.4 zeros, né? 41, vamos colocar aqui, GB de processamento. É muito pouco em relação, claro que o tempo, né, passou aí, né? Então vamos evoluindo, com certeza. Pensando aí na antiguidade, né? Um computador então ocupava uma sala, né? Olha só, né? O Hamac, que foi o primeiro computador aí com um HD de 5 megas, né? Estou falando de giga, né? Normalmente você tem um pendrive aí com 2, 4, 16 gigas. Esse computador com tudo isso aqui, ó, desse tamanho, né? Tinha 5 megas. Realmente, ainda bem que passou o tempo, né? Olha aí, ó, nós estamos dando uma homenagem, né, para as mulheres, né? Elas que começaram aí toda a parte de operação, foram as pioneiras, né, falando de questão de computação, né, os grandes computadores, né, eles eram administrados, né, pelas mulheres aí, tá bom? Fica aí a nossa homenagem. Do que um computador então é composto? Vamos falar desse detalhezinho de hardware aí, tá bom? Eu falei para vocês, nós temos os componentes, né, de um computador. O hardware, o software e o usuário, que nós temos que ter a comunicação, a entrada e a saída dos dados, né? O computador nada mais, nada menos que ele serve a alguém, né? E esse alguém é conhecido como usuário. Então nós temos as camadas, né? O usuário fala com os aplicativos, né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco dos aplicativos, mas Word, Excel, PowerPoint, por exemplo. Os aplicativos falam com o sistema operacional. O usuário consegue falar direto com ele? Consegue. Por exemplo, se você der um comandinho aí da teclinha do Windows mais o E, vai aparecer o Windows Explorer, uma ferramenta. Você consegue já mexer direto nos seus arquivos. Está mexendo por um aplicativo, que é o Windows Explorer, mas comunicando com os arquivos direto do computador. Tá bem próximo ali dos dados do HD, né? Mas é uma interação sua humana, né? Você não consegue mexer num HD mesmo de verdade. Você depende de um software para mexer com os programas. E aí nós temos a interação com o hardware. Hoje em dia o usuário ele não tem mais, tá? Ele não tem mais acesso, falando de ambiente usual, e não consegue interagir diretamente com o hardware. Pensando no passado, né? Ou pensando até numa futura evolução que a gente fala de você virar um programador ou um engenheiro, né? Dessa área de telecomunicação, ou um engenheiro de sistema, né? Que a gente fala, né? Da ciência de dados, ou na verdade a ciência do hardware, pode ser que sim, eu possa mexer, mas o usuário comum não tem esse acesso, beleza? Vamos falar dos softwares aí, ó. Então, alguns programas, né? Nós temos o Chrome, você usa navegação. Ah, mas eu prefiro o Internet Explorer, legal. Eu prefiro o Edge, que é a evolução. Eu prefiro o Firefox. Qualquer um deles é um navegador onde você consegue trabalhar com a internet. Esse aqui, né, você conhece esse símbolo aí? Pensa aí, esse símbolo é o Word. O Word é uma das ferramentas, né, mais utilizadas para documentação. Né? Quero mandar um currículo, para mexer com o Word. Quero fazer um plano de curso, para mexer com o Word. Tá? Então, essas ferramentas aqui. Quero fazer um documento para entregar na minha empresa. Geralmente ele vai estar sendo registrado através do Word. Tem concorrente também. Né? Se tem um Google Docs, por exemplo, seria uma ferramenta online para você fazer o seu documento. Caso você não tenha aí o pacote Office no seu computador. Calculadora também é um tipo de software. Por mais que ele seja pequenininho, né, bem leve, não muito pesado no computador, já vem inclusive com Windows, é também considerado um software. Um jogo. Ah, mas um jogo não é considerado um software? Claro que é. Ele não tem processamento, ele não usa, né, não tem uma interação com o usuário, ele fala com hardware porque, por exemplo, tem a parte de renderização gráfica, então é também conhecido como um software. O que mais? Nós temos aqui, por exemplo, o hardware. Vamos falar dos componentes, né? Os principais componentes de hardware. Então, primeira coisa, um conjunto de componentes físicos, também conhecido como material.
elétrico, né, de placas, monitores e tudo mais, eu tenho um equipamento periférico, que é um computador, tá bom? Vamos pegar aqui detalhes desse computador. Principais componentes. Eu tenho o armazenamento, que é o hard disk, né? O HD, também conhecido como HD. Então esse HD, por exemplo, eu tenho dentro dele, né, tem um disco. O disco literalmente tem uma agulha aqui, ó, deixa eu mostrar para você, ó. A agulha vai gravar aqui a informação. Por isso que a gente chama de rígido, porque ela vai durar muito tempo essa informação. Aqui é um HD aberto, tá bom? Nós temos, né, a gente chama de cabeça, né? A cabeça é o braço magnético e a cabeça que vai fazer a leitura magnética da informação. Aqui é o eixo, né? E é bem nessa pontinha aí, tá? Que é feita a leitura e escrita, desde a leitura até a escrita da informação. Esse daqui já é um disco novo, tá? A gente chama de SSD, que é o Solid State Drive. Ele é muito mais rápido, né? Chega a 20, 30 vezes mais rápido do que o HD, só que a gente chama de tempo de vida. Enquanto a informação dentro de um HD pode durar, sei lá, 10, se tiver muito uso, talvez um pouco menos, tá? Mas vamos falar de um HD normal, de uma máquina desktop, não uma máquina servidora. Depois a gente vai falar sobre isso também, mais pra frente. Mas aqui dura uma média de 10 anos, né? Dentro de um SSD dura uma média de 3 anos. Então, peraí, tem que tomar cuidado, tá? Normalmente a gente faz uma combinação. O sistema operacional, a estrutura do Windows, se você usar Linux também, você instala dentro do SSD para ficar mais rápido. Porém, os dados, né, a pasta, meus documentos, né, fazendo um comparativo com Linux, né, o barra home dos usuários, nós armazenamos aqui no HD. Para quê? Para durar mais, para você não perder informação. Caso o teu sistema operacional que esteja dentro do SSD, que é mais rápido, o SSD falhe, né, dê problemas, você reinstala o sistema e volta os dados que estão no HD. Combinado? O HD também, eu vou dar mais um pouquinho de detalhes sobre o HD. Eu tenho HDs 3.5, né, que são um pouquinho maiores. A estrutura interna, o tamanho, né, muda equivalência a um outro, tá em cima, ele é um pouquinho maior do que o outro. Então, o de 3.5 é um HD e um SSD normalmente é 2.5, tá? Existe HD de 2.5 que é para notebook? Também existe, tá bom? Mas aqui é um comparativo de tamanho de um para o outro. Normalmente, tá? A gente evolui de um HD para um SSD diretamente falando de computadores. É claro que um HD desse tamanho não cabe no notebook, então o notebook ele já nasceu com HDs do tamanho 2.5. Fechado? A diferença entre um, né, básica, um tem disco, o outro não tem. Ele tem, né, as memórias flash de armazenamento, tá bom? E eu falei da durabilidade e ação, beleza? Um é mais rápido que o outro. Fechado. O que mais? Nós temos também as novidades aí no mercado. Nós temos eles são sólidos também, tá? Só que aí a entrada dele, em vez de ser canal SATA, que vamos falar mais ou menos de diferença de tamanho daqui a pouco, tá? Mas nós temos essa entrada que chama NVMe, ó, essa entradinha aqui, tá bom? Então ele é uma estrutura M2, né? O jeito que foi montado, né? É um M2, o formato dele, melhor dizendo. E ele está dentro das estruturas de discos sólidos, né? Então não tem aqui um disquinho, não tem nada disso, é só a memória mesmo, flash aqui sendo armazenada. Legal? Então vamos falar um pouquinho sobre diferença de velocidade, só para você ter uma noção e realmente vale a pena você evoluir aí para um SSD. Muitos notebooks, né, equipamentos que a gente usa hoje em dia, o pessoal só pode trocar de um HD para o SSD, que se você aprender no curso, já tem uma diferença enorme, dá uma sobrevida para o computador, tá legal? Então, ó, vamos falar de velocidade de leitura e escrita. Enquanto um HD é de 30 a 150 megas por segundo, olha o SSD, 500 megas por segundo. Olha o NVMe, 3 teras, né, por segundo. Desculpa, teras não, giga. 3 gigas por segundo, legal? Conexão, nós temos o tipo conexão que foi para vocês,
que é o SATA, né? Geralmente tem SATA 2? Tem, mas a evolução hoje de mercado, as placas-mães, os HDs, a grande maioria é SATA 3, tá bom? É nessa velocidade que ele chega aqui. Então, o SATA 3 tem para HD e para SSD, e o NVMe, você vê que já só ou é SSD NVMe, existe SSD com M2? Tem. Também tem a mesma velocidade, tá? Chega até 3.000 megabits por segundo, mas tem que olhar no mercado, tá? A comparação que você tem que fazer entre a placa-mãe e o SSD que está comprando, eles têm que encaixar, tá? Eles têm que ter esse suporte. Não adianta você chegar, me dá um SATA, me dá um SSD. Não, peraí. Eu quero um SSD com suporte M2, que tenha M2. A tua placa-mãe também tem que ter esse M2. Fechado? Uma média de custo, né, a gente pegou aqui, de acordo com a história desse blog, né, um armazenamento dentro de um HD custa 31 centavos. Um armazenamento em um SSD custa R$ 1,52. Esquece dólar, estou fazendo uma base bem para você ter uma noção. E um SSD NVMe, uma média, né, de 2,33. Chega quase, né, quase seu dobro aqui, porém é muito mais rápido. Aqui é muito mais caro, né, quase 5 vezes aí mais caro usar um SSD. Então, o armazenamento hoje em dia existe ainda, né, a gente chama de storages, computadores que armazenam dados, computadores que ficam ali só para armazenamento rígido durante muitos e muitos anos, porque ele é durável. Você não colocaria, você colocaria os dados ali, né, pegar as fotos do Google, por exemplo, que você deve usar. Tem fotos que você não vê há anos. Então, um exemplo, né, nós temos o armazenamento do Google. O armazenamento do Google deve estar guardando os dados, por exemplo, dentro do HD, né? Pegar o fotos, né, da vida, o Drive, as fotos que você não usa mais, deve estar tudo armazenado em HD. As que você está escrevendo naquele momento, está usando, compartilhando, né, usando ela no dia a dia, provavelmente deve estar num SSD. Legal? Vamos pensar um pouquinho agora no quesito memória. Nós temos aqui memória RAM, né? Ela que você vai estar guardando de maneira volátil. Volátil é aquela que você esquece. Esquece quando? Quando você desliga. Tá? Então eu tenho memórias RAM, elas são bem mais rápidas do que o HD, não tão rápidas quanto o processador, tá? Ela fica no meio termo ali. Mas para que ela serve? O processador não vai direto no HD. O processador é muito mais rápido. Então o que ele faz? Ele faz um intermediário. Ele passa pela memória aquilo que você está usando, né? Os programas que estão abertos. Se eu costumo usar aí umas abas do Chrome, né? Umas 10 abas do Chrome abertas, por exemplo, elas estão abertas na memória RAM. Assim que a máquina desliga e liga de novo, ele deixa, né, de ter aquela informação disponível para você, tá bom? Ele esquece que você usou aquele recurso, por exemplo, tá bom? Desde uma memória gamer, né, a gente fala de tecnologia DDR4, até as memórias mais antigas, né? DIMM, Edo nem está aqui nessa foto, graças a Deus, é muito antiga. DDR3, por exemplo, DDR2, deve ser alguma dessas aqui, tá bom? Falar um pouquinho de processador, legal? Processador, nós temos que a gente chama de transistores, né? Eles fazem toda a parte de cálculo do meu computador. Então, a velocidade dele é muito alta mesmo, para poder retornar, né, de maneira bem rápida ali os cálculos que o computador precisa, os algoritmos que eu trabalhei, que eu pedi para o meu software rodar. E nós temos tecnologias, né, bem evoluídas hoje em dia. Na verdade, o que está segurando um pouco chave de gargalo, né? E aí teve uma evolução que foi o caso do HD para o SSD, uma estrutura muito grande, né, de processamento desses dados aí, passando da área de processamento de dados para a memória RAM e passando para disco, tá bom? Então, o processador é o coração, onde calcula as informações do meu computador. E ele é medido em gigahertz. Fechado? O que mais nós temos no computador? Nós temos fontes, né? As fontes são onde o meu computador liga, né? De onde ele tira a energia, né? Como se a gente fosse para você viver. Sobreviver depende de comer. Então é mais ou menos isso que o computador precisa. Ele precisa de energia para
viver e sobreviver. E a fonte, eu ligo aqui meu cabinho, né? Aqui, por exemplo, ó, meu cabo de energia vai aqui até minha tomada, e aqui dentro, ó, nessas pontinhas aqui, os conectores, por exemplo, ATX, AT, eu ligo na placa-mãe e de lá eu uso. E olha só quem está aparecendo aqui para gente, ó. Nós temos a placa-mãe, tá bom? Aqui, só bem breve, tá? Porque eu acho que é legal, se você, né, durante a aula, a gente está usando bastante o uso, né, de equipamentos. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me procurar, eu vou te mostrar aí todo esse kit. Eu tenho aqui o local onde você encaixa o teu processador, né, essa bandejinha aqui ela levanta, tá bom? Eu entro aqui com o meu processador. Essa placa-mãe é uma placa-mãe da ASRock, aqui está o modelo dela, né? H51, H510MM. Aqui, ó, esse encaixe preto, eu tenho aqui, são as memórias, tá? Normalmente aqui são memória DDR4, essa placa-mãe já suporta esse tipo de memória. Olha a fonte aqui, ó, são os encaixes, né, de entrada da fonte. Eu tenho uma entrada ATX aqui, por exemplo, rodando. Esses carinhas aqui, ó, é onde eu ligo o meu HD, nas entradas SATA, tá bom? Essa entrada SATA é de onde eu ligo o meu HD. E esses carinhas aqui, professor, ó, aqui é a entrada do vídeo, né? O VGA, provavelmente aqui é uma entrada de placa de rede, né? Uma conexão de rede. Eu tenho aqui, possivelmente, tem que legal olhar de ladinho, mas deve ter uns dois USBs, ó, o azulzinho, talvez um USB 3.0 e aqui um USB 2.0. Aqui dessa entrada de áudio, né, pelo conectorzinho azul, deve ter por trás ali um rosa ali para poder fazer a comunicação. Por último, eu tenho uma entrada PCI. O que é uma entrada PCI? E a PCI Express seria caso, por exemplo, a placa de rede ela tem um problema, para não trocar a placa-mãe inteira, eu posso usar aqui uma conexão dessa, uma PCI, tá bom? Ou PCI Express, e também uma placa de vídeo. Se quiser colocar uma placa de vídeo, o vídeo que veio na minha placa-mãe é muito fraco, eu quero uma placa de vídeo mais forte, mais renderização de imagem. Eu espeto aqui uma placa PCI Express, ou uma PCI Express no caso, né? Aí tem 32x, 4x, 8x, 16x, tá bom? Não vou entrar nesse mérito agora, mas eu consigo conectar aqui um dispositivo a mais na minha placa-mãe e usar ele separado, né? Uma placa de vídeo separada aí, tá bom? Em geralzão, a placa-mãe é isso. Aqui, ó, é como os discos, né? O armazenamento funciona. Lembra que eu falei para você que não dá para comunicar diretamente um com o outro? Então, os dados, eles passam primeiro para a memória RAM. Demora, né, um pouquinho mais para sair daqui para chegar na memória RAM, porque o HD ele é mais lento, porém a troca entre a memória RAM e o CPU ela é muito rápida, mas muito rápida mesmo, tá legal? E aí daí é onde funcionam o meu equipamento. Eu passo pouca informação, né, então entre o HD e a memória RAM tem um delay, vamos dizer assim, né, em comparação ao outro, de velocidade, né, mas entre a memória RAM e o HD e o CPU, né, que é o meu processador, é bem mais rápido mesmo. Assim que dá para colocar, né, você viu que tinha duas entradas, né, dois pentes de memória na minha placa-mãe. Eu posso colocar mais memórias, né, mais pente de memória. Eu tenho um pente de memória de 4 GB, se colocar dois ficam 8 GB. Eu tenho um de 8, né, colocar dois fica 16. Então eu vou ativando recursos aí para melhorar minha performance do computador. O que é, né? Então a gente fala, aqui mostra como que funciona, né, o pulso elétrico, o sinal. É doido isso, né? Mas o computador ele comunica entre zeros e uns. Apenas. Só 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Então nós vemos os dados passando, né, pelos transportes, né, a gente chama de barramento, né? O barramento de comunicação. E o que esses dados são? São pulsos elétricos rodando dentro do meu computador. Somente, tá? Somente fazendo toda a transição de dados entre zeros e uns. Mais nada, tá bom? Então, um exemplo aqui seria uma comunicação, né? Um exemplo de luz, né? Comunicação, se eu piscasse a luz 2 vezes, seria a letra A. Se eu piscasse 3 vezes, seria a letra B. Tudo isso é combinado, né, na estrutura do sistema operacional, dentro da programação, entre os programadores para fazer isso.
é feita uma combinação de códigos. Se você seguir com essa, né, com dois piscas, eu vou entender que é o A. Se você, dando um exemplo, tá? Se você seguir com três piscadinhas, a letra B, de um lado e do outro, até a gente se comunicar. Aqui já de verdade, ó, nós temos um exemplo de uma tabela ASCII. Olha lá, ó. Então, se eu comunicar, olha, aqui já é de verdade, tá? Para eu poder representar o A, eu tenho que digitar 01 000 001. Para eu representar o B, o C, desculpa, porque dentro da estrutura a gente não está registrado aqui o B. Aí eu tenho o valor 01 00 0011. Eu consigo representar a letra C, tá? E por aí vai, não vamos decorar isso aqui, mas para você entender que existe sim um padrão de comunicação. Um exemplo aqui é o ASCII, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos zeros e uns, né, para o processador. Então, nada mais do que o chip faz, né? Ele consegue transformar esses pulsos elétricos em uma informação que o computador entenda. Então, o processador é feito para isso. Pegar todos esses zeros e uns, representá-los, né, transformá-los numa informação que seja entendida a nós humanos aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho de grandezas numéricas, tá bom? O que são grandezas numéricas? Eu tenho aí o bit. O que é o bit? É uma única informação, ou 0 ou 1. Tá? Isso é o bit. Ou ele é 0 e 1. Desligado ele é 0, ligado ele é 1. Legal? O que é um byte? É a combinação de 8 bits. Né? Um byte é a combinação de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu quero mandar uma informação, como por exemplo, nós vemos lá, o A, eu junto a combinação de 8 bits e envio, né, um único byte. Esse único byte, a informação completa para o meu processador vai ser a letra A. Beleza? Existem ordens de grandezas maiores do que byte? Com certeza, né? Com certeza tem, tá? Então, o Bzinho aqui, ó, é representado pelo byte. O Bzão representa o bit. Lembrando que o Bzão são 8 bytes. A tabelinha você tem que ler assim, tá? Então, e o kbyte, que é o kilobyte? São 1024 bytes, tá? Eu vou aqui de baixo, eu subo para a tabelinha de cima. E o megabyte, é 1024 kilobytes. E por aí vai. Hoje, né, falando de mercado, o que nós temos hoje trabalhando? Né? Vamos falar de HDs. Os HDs estão trabalhando nessa camada aqui, ó, nesse tamanho, né? 1 tera, 2 teras, no mercado você vai encontrar 4 terabytes, né, algo que a gente encontra normalmente, e eles são 1 terabyte é 1024 gigabytes, tá bom? Linha Zeta está começando a mercado, mas são empresas gigantescas, né? Vamos pensar no nosso dia a dia aí dos meros mortais, tá? Nós estamos trabalhando aqui em armazenamento nessa área. Memória, nós estamos trabalhando na área de giga, tá bom? Então, a média de mercado aí você vai encontrar memória RAM, que é aquela que é um pouco mais rápida. Você vai encontrar 16 GB, 32 GB de memória RAM para um computador, tá bom? É um computador com uma quantidade muito boa de memória. Fechado? Vamos continuar aqui. Então, deixa eu só mudar aqui o slide. Nós temos muitos bytes, né? Então, um pente de memória de 8 GB, e ao todo, né, ele armazena 68 bilhões, 719 milhões, 436 mil, e lá vai bytes, tá bom? Então, são 3 bilhões, né? 3 bilhões aí de bytes ali que ele consegue armazenar e trabalhar por segundo. Então, realmente teve uma evolução muito grande no quesito memória RAM. E memória RAM de 8 GB hoje é como se fosse uma memória básica, tá?
Alguns computadores mais antigos têm de 4, a memória básica hoje está vindo com 8 GB. Vamos falar um pouquinho sobre extensões, tá? E arquivos, né? Conhecidos no mercado. Hoje, quando você vai conversar, vai pegar um programa de conversação, por exemplo, o Skype, aí tem o Discord, né? São ferramentas de mercado. Se você usar essa ferramenta, assim que você fizer uma instalação dessa ferramenta, você vai usar essa extensão aqui, ó. Extensão .exe. Exe é um aplicativo, ou é um instalador de um aplicativo, tá bom? Esse exe vem de executar, exec, ele executa coisas. Então ele abre um programa, ele executa um programa para você e você consegue, nesse caso aqui, fazer uma comunicação com a internet. Ah, tem outro programa que executa? Tem. Nós temos, por exemplo, o Excel. O Excel, o programa do Excel também é .exe. Só que quando você trabalha com arquivos e planilhas, ele salva as planilhas em .xls. O programa, lembrando o aplicativo, é exe. Porém, a nomenclatura, né, de arquivos em Excel, né, que tem um exemplo da imagenzinha dele, os arquivos são salvos em XLS, que são as versões mais antigas, e XLSX, que são as versões mais novas. Cada extensão, ela geralmente é destinada ou usada para algum tipo de programa. É a maneira que a gente divide e comunica, cria um padrão, né? A gente cria um padrão de comunicação. Ah, eu tenho uma planilha, eu quero enviar para vocês abrirem essa planilha, calcularem, nós vamos ter um cálculo mais para frente, lá na aula 8, cálculo de endereçamento IP. Então eu vou criar uma tabela padrão, em branco, e vocês vão preencher essa tabela para mim, lá dentro do Excel. É um padrão de comunicação. O programa, se você não tiver Excel, provavelmente você não vai conseguir abrir esse programa, tá bom? Essa planilha que eu vou enviar para vocês. Então, existem arquivos e extensões aí dentro do meu padrão de softwares, tá? E os tamanhos desses arquivos. Geralmente uma tabela em Excel ela é pequena, não tem muita informação. Pode ser K, byte, né? 10 megabytes é bastante informação, mas é uma tabela padrãozinha aqui, né? Não chega a 1 mega 2, tá? Depende de empresas gigantes aí que usam muita informação no Excel, mas normalmente não chega a isso, tá? Um programa já é um pouquinho mais pesado, né? Um programa de instalação aqui, por exemplo, do Discord, aí tem 80 megas, tá vendo? Aqui é K, aqui é mega. E como que eu faço para ver isso, Danilo? Eu clico qualquer programa, qualquer arquivo que você tiver, eu vou mostrar para você aqui, ó. Então eu vou abrir junto com você o arquivo Windows Explorer, tá bom? Como que você faz para abrir isso? Esse programa, você abre o Windows mais a letra E, tá? Windows E. Eu vou abrir junto com vocês aqui. Eu só mudar a tela. Isso, ó. Windows Explorer, tá vendo? Ó? Teclinha do Windows mais letra E. Windows Explorer. Eu vou abrir para documentos, ó. Tem muita coisa aqui. Eu tinha outra pastinha chamada documentos para você não confundir. Então, dentro de documentos, se você abrir aí, eu tenho alguns arquivos que eu já deixei pronto, tá? Mas como é que eu faço para criar esses arquivos? Vou deletar aqui para você. Botão direito, novo, documento do Word, por exemplo, ó. Deixar aqui, ó, documento do Microsoft Word. Eu tenho a extensão. Ah, Adriano, no meu computador não está exibindo essa extensão, tá? Então, peraí. Tem aqui, ó, exibir, né? Está aqui no iniciar, ó, início. Na abinha aqui em cima tem exibir. Tem essa opção aqui, ó, extensões de nomes de arquivos. Se você tiver desmarcado, vai ficar igual o meu aqui agora, não aparece extensão. Se você marcar, ele aparece a extensão, tá vendo? Nós falando, como que pode existir um arquivo com 0 KB? Porque o arquivo está em branco, né? Tenho que abrir para ele poder editá-lo. E no do Excel, ó, planilha do Microsoft Excel. Então, planilha do Microsoft Excel. Essa já vem com 7K, mas lembrando que não tem informação nenhuma desses programas, tá bom? Mas eu quero que você atente às extensões. .xls é do Excel, .docx, né? Doc ou docx do Word. Olha o nosso arquivo executável de novo. Esse aqui já é um outro programa. É um programa para
acesso remoto entre computadores, mas ele é um arquivo exe. Olha o tamanho dele aqui, ó. Eu tenho 3.9 mil kilobytes, kilobyte, equivalente a 3 megas, né? 3.8 mais ou menos megabytes, tá bom? Então nós temos aqui já um exemplo de algumas extensões e tamanhos, mais exemplos de extensões e tamanhos de arquivo. Legal? Vamos voltar aqui. Legal. Então, ó, teste de velocidade, né? Normalmente a gente faz junto com os alunos aqui em aula, mas você consegue fazer também na sua casa. Tem softwares, programas, né? Que se você pode baixar no seu computador ou até pelo próprio navegador, né? Até pelo próprio Chrome, né? Que é um navegador, tá bom? Ele faz um teste de velocidade na sua casa, onde você estiver, usando Wi-Fi, usando cabo, não importa qual conexão que você tenha, ele vai testar a velocidade. Vamos fazer junto? Ó, eu vou abrir aqui com você o Chrome. Vou deixar aqui, ó, vai quebrar um pouquinho, ó. Então, vou deixar aqui, ó. Deixar bem nessa visualização aqui para você poder conseguir enxergar. Vamos acessar o site aqui, ó. Teste. Se colocar na internet aparece teste de velocidade. Faz junto comigo aí, ó. Tem vários, tá? Esse aqui é do próprio Google, já está na tela inicial do Google. Vamos fazer esse, ó. Executar teste de velocidade. Clica no botãozinho aí, ó. A velocidade aqui da internet da escola é potente, tá? Pode ser na sua casa, sei lá, chegue 300, 500, 600, 100 megas, depende da velocidade que você tem aí, tá? A nossa aqui é de mais ou menos 700, 800 megas, né? Lembrando que eu estou dentro de um cabo, né? Conectado com um cabo, tá bom? Ó, isso aqui são mega, né? 689 megas de download e quase 300 megas de upload. Download eu estou pegando informação na internet, upload estou enviando, né? Eu estou enviando dados para um outro local. Aqui no teste, né, ele envia dados de exemplo de teste só para poder comunicar com o meu ambiente. Então, isso aqui é um teste que você pode fazer em casa. É bem bacana, você vai também ver aqui os valores, né, de megabits, né? Cuidado que aqui não é megabytes, bytes é B maiúsculo, aqui é megabits por segundo, né? A conversão aqui, que falando de arquivo, né, falando aqui, igual aquele tamanho que a gente estava vendo de arquivo, você tem que dividir por 8, né? Bit, 1 byte tem 8 bits. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 8, eu vou chegar no valor de megabytes, tá bom? Quer fazer isso junto? Vamos fazer junto, peraí, vou pegar aqui, ó. Vamos pegar a calculadora aqui. Eu estou pensando aqui agora, já é bom para você já ir aprendendo, ó. Tá aparecendo para você a calculadora aí, ó. Vamos fazer a conversão aqui, ó. Vamos arredondar aqui 700. 700 megabits dividido por 8 dá igual a 87,5 megabytes. Esse é o valor real, tá? Até uma coisa interessante de você ressaltar, quando você compra o link de internet, eles te vendem, por ser um número maior, né? Eles te vendem em megabits, né? Então fala, nossa, 700, mas o que vale mesmo, né? O trabalho de internet, como você está usando é isso aí, ó. É 87 megabytes, tá bom? Esse é o valor real mesmo da tua internet, tá bom? Só para você ficar esperto aí. Vou tirar esse navegador daqui por enquanto. Vamos continuar. Mas como que tudo isso opera, né? Como que tudo isso funciona, né? Nós temos, por exemplo, sistemas operacionais. Nós vamos aprender logo mais. Windows, né? Um sistema operacional. O Linux, você vai aprender Linux com a gente também. O Mac a gente não tem tanto aqui, mas nós temos laboratórios com Mac, se você quiser experimentar. Nós não temos uma aula especificamente com Mac, mas a gente pode usar aí. E para celulares, nós temos também o sistema operacional Android, tá bom? Né, pegasse na Apple, é o iOS, né? Não está aqui o logo, mas temos também o sistema operacional iOS para os aparelhos da Apple aí. E como é que funcionam esses códigos, né? Desde da estrutura, né, que a gente chama de como que é
Se ele é livre, se tem que ser pago, se ele tem, como é que funciona a parte de licenciamento. Eu tenho softwares de código fechado, ou seja, você precisa comprar o software para você poder usar ele. Vou pegar um exemplo aí é a Microsoft, outro exemplo é o Mac, né, o sistema da Apple. Eles são sistemas de licenciamento com base em um pagamento. Você paga e você tem direito a usar o software. Então, por exemplo, quando eu compro um computador com Windows, normalmente eu tenho um valorzinho do computador quando você vai lá em qualquer empresa, Casas Bahia, sei lá, você comprou pela internet, direto na Dell, por exemplo, tem um valor dentro daquele computador que você está pagando que já está embutido, né? O valor do software. Legal? Que mais? Nós temos aí um software de código aberto, o Linux, né? Nós vamos mexer bastante com ele. Ele é open source, tem um requisito de licenciamento, mas tudo que eu fizer, eu posso montar o meu Linux? Se eu quiser, pode. Você pode montar o seu Linux. Você pega esse código aberto, né? Ele é mantido ali, ele é administrado por várias comunidades, só que se você mexer em alguma coisa, você tem que publicar, você tem que avisar, a gente chama de mantenedor. Você avisa o mantenedor que você vai desenvolver uma versãozinha ou algum recurso a mais para o seu sistema, tá bom? Para esse sistema Linux aí. Então aqui são alguns sistemas operacionais. Lembra de código fechado nós temos o Windows e o macOS, e de código aberto nós temos o Android e o Linux. Em cima de código fechado, né, que eu falei para vocês, nós temos o Microsoft Windows, né? Microsoft Windows ele é um sistema operacional de código fechado. O Linux, né, ele vem de base Unix, né? A base dele é baseado então em Unix. O Linux ele é de código aberto. Eu vou mostrar para vocês bem breve, tá? Mas é gigantesca a quantidade de informações. Olha o tanto de versão que tem de Linux, né? Esse aqui é com base em Slackware, esse aqui é com base Debian, a gente vai usar bastante dela. Por exemplo, dentro da base Debian, que a gente usa também bastante aqui no Senai, é o Ubuntu, né? Se não me engano, está por aqui, ó. Vai embora, tá? É muita distribuição. Deixa eu ver se está um pouquinho mais para cima. Mas vocês dão um Ctrl F, tá bom? Vamos dar um Ctrl F aqui procurar. O Ubuntu, onde que ela está aqui? Não, Ubuntu, próxima, Ubuntu Studio, Ubuntu, aqui é o Ubuntu, ó. Veio para Ubuntu também foram desenvolvendo várias categorias, né? Eu vou dar um zoom aqui para você poder ver, ó. Olha lá, o Ubuntu, se seguir a laranjinha aqui, ó, ele é da distribuição Debian, ó. Ele vem da distribuição Debian. E por aí vai, tá? As grandes distribuições, né, os pais, vamos dizer assim, eu tenho o Debian, como eu já falei para vocês, Slackware. Eu tenho aqui para baixo Red Hat, não sei por que não aparece o da Red Hat, cadê? Ó? Esse daqui, ó. Red Hat não tem um logo, né? Um chapeuzinho vermelho, não sei se por uma questão de logo, de marca, mas não sei porque tem aqui o Red Hat, que é uma base bem conhecida. E aí entram outras microdistribuições com menos filhos, né, vamos falar assim, tá bom? Mas os grandes pais aí são a Red Hat, Debian e Slackware, tá bom? Tem outros sistemas fortes também encontrando no mercado, que é o SUSE, né? O SUSE é uma das distribuições aí, falando já de código, tem como vender? Tem, né? Tem o OpenSUSE, que é código aberto, mas o SUSE mesmo, ele virou um ambiente comercial, né? Isso é uma empresa que mantém essa distribuição, muito focada para empresas e soluções de ERP. Legal? Então, ambos têm interface gráfica, ambos têm, né? Dá para se logar e conectar com vários usuários. Eles são multitarefas, porque eu consigo abrir várias ferramentas e executar ao mesmo tempo várias operações, né? Isso é uma característica de um sistema operacional, ser multitarefas. Aí, daqui, ó, um exemplo de distribuição Linux, tá vendo? O SUSE, o Ubuntu, lembrando que essa aqui, ela tem o OpenSUSE e o SUSE que é pago, o Slackware que seria uma base principal.
nós vamos mexer bastante com o Ubuntu. O CentOS, o Red Hat é pago, e o CentOS seria como se fosse um Red Hat com 6 meses de desatualizado, né? Mas é tão bom quanto o Kali Linux. A gente vai ver, não está aqui, mas o Kali Linux a gente vai ver durante as aulas de segurança, tá bom? Vou mexer um pouquinho com o Kali também. Aí dei um exemplo aqui para vocês de distribuição, já mostrei. Ó, não dava, nem dá para ver, ó, o quanto de informação tem aqui, tá? Por isso que eu abri o site separado, porque realmente é muita informação, tá bom? Aí falando um pouquinho sobre preços, né? Então, um computador mesmo computador, né? Com o sistema operacional Linux, que é gratuito, custa 3.798, e o mesmo computador com Windows custa 4.197, tá bom? Isso no próprio site. Eu estou dando uma olhadinha nessa marca Inspiron, né? A modelo Inspiron é da site da Dell. Fechado, não lembro a data exata, mas para você ter uma noção aí, uma média deu 500, né? Quase 700 reais aí, mais ou menos, de 600 a 700 reais de diferença de um para o outro. O Windows é caro, tá, pessoal? Modelo de cliente e servidor, são computadores que servem serviços, né? Parece redundante, mas eles ficam parados, prontinhos para você só consumir o serviço. Que serviço é esse? E-mail, por exemplo, você tem o servidor do Gmail que fica lá parado. Quando você acessa o Gmail, você consegue usar o e-mail, né, e transportar a comunicação entre um ponto e um outro. Só que quando você abre, ó, esse cliente aqui, você vai no navegador, na sua casa, você está falando com o servidor de e-mail, por exemplo, do Gmail, e nós temos são requisições e respostas que são feitas entre o servidor de e-mail. Bom, e outro exemplo de servidor, nós temos o site. Quando você acessa para assistir um vídeo, mesma coisa, tem um servidor do YouTube que fica lá paradinho esperando a sua requisição. Você fala, me dá um site aí, me dá um vídeo aí, quero assistir lá um site do Senai, né? Quero assistir um vídeo que o professor Fofuxo está fazendo aí, ó. Você tem uma resposta exibindo esse vídeo, por exemplo, que você está assistindo nesse exato momento, né? Então, os servidores eles compartilham recursos entre os clientes. E por isso é só, galera. Então, na próxima a gente se vê.